Oi, gente, meu nome é Aline Leite Amaral e eu estou aqui nesse Dia da Inovação, esse evento tão inacreditável, com pessoas tão bacanas, trazendo aí um lugar de aprendizagem para você que está desse outro lado aí, para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse assunto da inovação na educação e no empreendedorismo, usando as habilidades do futuro. Quem é a Aline que vos fala? Eu sou uma pessoa que ajuda pessoas grandes, pequenas, a entenderem as suas habilidades, potencializarem essas habilidades e descobrirem a fórmula de aprender a aprender. E eu tô aqui um pouquinho para compartilhar desse lugar com você. Primeiro, eu quero te incentivar a assistir todas as palestras do evento Dia da Inovação. Dá uma olhadinha lá que tem muita gente bacana compartilhando conhecimento. E para a gente começar esse nosso papo, eu quero te convidar, eu gosto muito de utilizar o elemento de histórias, de contar histórias. Então eu quero te convidar a embarcar comigo numa história que acontece lá em 1853, onde uma mãe vai então à escola buscar o seu filho de 7, 8 anos e na porta da escola encontra um professor, que era um padre, professor chamado Engel, e ele diz sobre o seu filho: olha, essa criança não tem jeito. Ela tem um bicho dentro do corpo, ela não para de fazer perguntas, ela nem traz a lição de casa. E essa mãe, muito chateada, pega o seu filho e decide que iria educá-lo em casa. Ele não iria mais para a escola. Acontece que esse menino cresceu, registrou mais de 2.300 patentes, inventou o fonógrafo, melhorou a invenção da época, que era o telefone, a máquina de escrever, o raio-x. E provavelmente nesse exato momento, bem em cima da sua cabeça, tem uma invenção dele: a lâmpada elétrica. É isso mesmo, essa história que eu estou contando é do maior empreendedor dos últimos tempos, Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. E aí, essa lâmpada que continua trazendo luz de inovação para os nossos dias atuais, alguns formatos melhorados para economizar energia, enfim. Mas agora vamos imaginar que Thomas Edison, o grande inventor, conseguiu inventar uma máquina do tempo e aterrissou aqui no século XXI. E aí, quando ele chegou aqui, na nossa era, na nossa época, ele se deu conta de que a sua grande invenção ainda é utilizada, mas que existem muitas outras inovações, como a internet, o smartphone, carros elétricos, aviões, televisão. E ele descobriu que o mundo é completamente outro do da sua época. Porém, Thomas Edison chega num lugar, abre uma porta e dá de cara com algo exatamente idêntico ao que ele vivenciou. Sabe o que é? Uma sala de aula. As carteiras enfileiradas, uma lousa, um professor e o silêncio. E olha só que insanidade que a gente vivencia hoje, né? O mundo é completamente outro, mas a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, continua igualzinha à do século passado. Nós hoje vivemos, nessa época de pandemia, isso está bem claro, o mundo VUCA. Talvez você já tenha ouvido falar dessa sigla, mundo VUCA, que nada mais, nada menos significa um mundo volátil, ambíguo, incerto, complexo. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente vive hoje um amanhã que a gente não sabe como vai ser. De repente tudo pode mudar. A pandemia mostrou isso. A maioria das empresas não faziam home office. A maioria das empresas não podia, por exemplo, usar ferramentas tecnológicas no chão da fábrica. E hoje nós estamos 100% do mundo vivendo home office.
Olha que complexidade, que quebra de paradigma. Muitas escolas proibiam as crianças levarem celular. Hoje as escolas estão ajudando as crianças a aprenderem através do celular. Então, o que é verdade hoje pode não acontecer mais amanhã, pode se tornar algo obsoleto. A pandemia trouxe isso, né? Eu nunca imaginei que haviam tantas ferramentas que a gente pudesse utilizar para otimizar o nosso tempo, a nossa agenda, e aprendi tudo isso aí nesses mais de 2 meses, né? Que a gente está em home office. E é sobre esse assunto, sobre esse mundo complexo, ambíguo, VUCA que nós estamos vivenciando hoje, que eu queria levar vocês a refletirem junto comigo. Olha só, a pandemia é mais o nome de uma crise. Quantas crises mais as crianças que vivem hoje vão vivenciarem ao longo da sua vida? Será que a habilidade que essas crianças precisam, o conhecimento que elas precisam, o que vai fazer a diferença no futuro delas, é saber o cateto da hipotenusa? Será que elas precisam mesmo saberem recitar de cor a tabuada? Será que o que vai fazer diferença no futuro é que as crianças de hoje aprendam a conjugar os verbos no pretérito do presente e do futuro? A gente começa a pensar que não é. Não que o conteúdo não seja importante. Conteúdo é sim importante. Mas o que vai fazer a diferença na vida das crianças que vão se tornar adultos num mundo cada vez complexo, ambíguo, o mundo VUCA, são as habilidades. E quando eu falo de habilidade, eu tô falando de uma coisa que nasce com a gente, ser humano, que é o músculo da criatividade. Maurício Grande, especialista em criatividade, está aqui nesse evento. Se você não assistiu a palestra dele, assista, porque eu não sou especialista. Mas eu tô falando um pouquinho de criatividade. Quer aprender mais sobre criatividade? Maurício traz uma palestra imperdível. E aí a gente nasce com esse músculo da criatividade. Mas aí vem a educação. E ela atrofia esse músculo, ao invés de ajudar no crescimento da criatividade. Porque pensa bem, nós tivemos que nos reinventar. Em 2 meses, a gente teve que reinventar a nossa família, os nossos negócios, a educação dos nossos filhos e como a gente precisou da criatividade. Então, se a gente pudesse usar essa habilidade que é do ser humano, incentivar ela a crescer cada vez mais, seria com certeza um contexto de educação muito mais significativo. O mercado está aí com muitas inovações na educação. Mas se você olhar bem de perto essas inovações, elas não levam em conta a criatividade. Nós temos no mercado inúmeros materiais didáticos, caríssimos por sinal, mas que tem um cronograma, que eu não levo em conta a principal pessoa que vai aprender, que é a criança. E aí tá muito na moda a cultura maker, né? Usar a cultura maker, e aí as escolas implementam lá, colocam numa sala uma máquina 3D, de impressão 3D, e trazem esse contexto, mas usando um roteiro. Então, se a gente analisar, são modelos novos num formato antigo. O formato de que eu ensino e você aprende. Mas eu não levo em conta quem você é, quais as habilidades que você tem. E aí, voltando para o lado do empreendedorismo, para o lado de negócios, nós temos, dentro da inovação, da educação, um oceano azul, onde a gente pode realmente nadar de braçada. Então, será que agora todo mundo pode empreender na educação? Eu, como empresária da área de educação, digo não. A educação precisa vibrar nas suas células. Cada vez mais, os modelos de negócios com propósitos e valores sólidos é o que vão sobreviver nesse mundo VUCA, nesse capitalismo consciente, colaborativo.
As empresas precisam, mais do que nunca, ter sim no DNA inovação, mas ter no seu DNA valores e propósito. A educação precisa vibrar dentro de você. Eu digo isso por mim. A educação vibra nas minhas células. Eu penso educação praticamente 24 horas por dia, porque é algo ligado com a Aline de propósito, com a essência do meu ser. Então, primeiro você precisa ter essa conexão com a educação. Depois, para inovar na educação, você precisa revisitar a sua própria infância. Hoje, o adulto que você é teve todas as suas bases emocionais, cognitivas, criativas realizadas na infância. Quando a gente revisita a nossa infância, a gente começa a entender quem a gente se tornou. E aí a gente começa a olhar as crianças com um formato diferente. Porque as crianças são por natureza curiosas, as crianças são por natureza imaginativas. E aí, para inovar na educação, a gente precisa utilizar todos esses recursos. É claro que empresas precisam ter lucro, precisam olhar para essa parte financeira, mas eu acredito que antes de olhar para isso, a gente precisa olhar para a nossa essência, para os nossos valores e assim poder trabalhar com algo que vibra dentro da gente. E para falar um pouquinho sobre essa inovação na educação, eu quero te convidar também a fazer uma retrospectiva comigo. Se você é dos anos 80, você vai se lembrar daquele desenho chamado Os Jetsons. No desenho Os Jetsons, se você não é da geração anos 80, tá? Depois você procura desenho Os Jetsons. Eles eram uma família, mas uma família completamente tecnológica. Eles se comunicavam através de videoconferência. Eles tinham, para cuidar dos afazeres domésticos, uma robô chamada Rose. E aí, quando eu era criança e estava assistindo os Jetsons, eu pensava que tudo aquilo era muito surreal. Mas hoje, a Aline adulta, né? Aqui em home office, época de pandemia, eu já fiz quase 20 videoconferências só no dia de hoje. Para falar com os meus pais que são idosos, estão isolados, para falar com os meus funcionários e para falar com pais de alunos. A gente usa essa tecnologia que quando a gente era criança era algo completamente disruptivo com a nossa realidade. E aí eu te convido a imaginar as crianças de hoje que vão viver esse futuro completamente mundo VUCA. Que tipo de habilidade essas crianças vão precisar ter? Porque imagina só, as crianças de hoje que vão ser adultos no mundo de amanhã vão vivenciar a inteligência artificial de uma forma exponencial. Há muitas teorias de como vai ser o futuro, mas exatamente como vai ser nós não sabemos. É tudo muito incerto. E se a gente colocar nas crianças habilidades, por exemplo, como o antifrágil, habilidade de se reinventar, de se reaprender. Toffler fala uma frase que eu amo. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não aprender a desaprender para aprender de novo. Então, essa é uma habilidade que nós precisamos implantar na infância. Habilidade de aprender e desaprender para aprender tudo de novo. Porque a tecnologia e a inteligência artificial vão ser cada vez mais exponenciais. E aí eu gosto de uma frase, né? Que a tecnologia é neutra. A tecnologia é só uma ferramenta na nossa mão. O que faz a diferença no uso da tecnologia é o humano que está por trás dela. E aí a gente precisa potencializar as habilidades humanas das crianças da infância. Porque a alta tecnologia cada vez mais amadurecendo e ganhando cada vez mais o mundo todo, e que essa geração das crianças vão viver isso de forma muito maior do que a gente vive,
elas vão precisar encontrar a alta humanidade, porque a alta tecnologia é uma realidade e vai ser uma realidade cada vez maior. Mas alta tecnologia com baixa humanidade não combina, né? A gente sabe que pode dar uma caca muito grande. Então a gente já sabe que a alta tecnologia vai se expandir cada vez mais. Qual que é o nosso papel dentro da educação? Potencializar a alta humanidade. E tá aí um grande desafio do Oceano Azul. Mas se você está pensando que esse desafio ele é muito caro, ele precisa de muitos recursos, ele precisa de metodologias que não existem ainda, eu te convido agora a abrir a porta de uma sala de aula que fica no Vale do Silício brasileiro, tá? E você abre essa porta dessa sala de aula e você já se depara com uma cozinha. Isso mesmo, uma cozinha. Porque a culinária é um elemento da nossa ancestralidade, tá? Um elemento que vem com os nossos ancestrais, uma habilidade já humana desenvolvida ao longo dos tempos e que ela consegue trabalhar inúmeros conteúdos da escola. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente traz crianças para a cozinha, a gente consegue ensinar matemática, linguagem, física e química cozinhando. Pois é, mas essa sala de aula diferente não acaba por aí não. Você olha para o outro lado e você se depara com uma arara cheia de fantasias e perucas, onde o teatro é utilizado para potencializar a habilidade da comunicação. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, nós precisamos saber nos comunicar. Nós precisamos saber contar a história de quem a gente é. Isso para fazer venda, isso para conseguir convencer as pessoas a nos ajudar, isso para a gente engajar a nossa equipe, a gente precisa dessa habilidade da comunicação. E as crianças podem aprender isso através do teatro. Mas aí não acaba por aí essa sala de aula, não. No meio dessa sala de aula tem um monte de instrumento musical. E aí você olha e fala, nossa, uma sala de aula que precisava de silêncio. A música é uma ferramenta incrível. Não para ensinar música em si, tá? Mas para ensinar atenção plena, concentração, raciocínio lógico, coordenação motora. E assim, eu ficaria aqui horas e horas para falar do que significa a música como ferramenta de aprendizagem. E essa sala de aula inovadora não para por aí. Ela ainda tem uma estante gamificada, inclusive teve uma palestra aí sobre gamificação, de muitos jogos e games, onde as crianças utilizam os games e os jogos para aprenderem conteúdos e potencializarem habilidades de trabalho em equipe, de resiliência, de saber esperar a sua vez. Pois é, parece muito inovador. Mas essa sala de aula existe. Existe no Vale do Silício brasileiro, uma cidadezinha aqui no sul de Minas chamada Santa Rita do Sapucaí, onde se encontra a minha startup, Ferinhas da Tia Aline. E se você quer saber mais sobre essa startup, sobre a metodologia que a gente utiliza aqui, eu te convido a seguir a gente nas redes sociais. Procura aí Ferinhas da Tia Aline que você vai encontrar, tanto no Instagram como no Facebook, mais informações. E essa é a minha história para vocês. Convido a vocês a pensar em educação de uma forma inovadora, disruptiva e como uma excelente oportunidade de fazer um negócio. Convido você também a assistir o restante das palestras. Agradeço demais você estar aqui comigo esse tempinho da sua vida para me ouvir. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Um grande abraço virtual.